Graça e paz, irmãos. Bom dia. Bom dia, igreja. Bom dia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos começar o culto desta manhã. Você está feliz? Diga amém. Amém. Aplauda ao Senhor, então, como louvor e gratidão de nossas vidas. Mais uma oportunidade o Senhor nos dá de estarmos aqui. Sejam bem-vindos também nossos irmãos que estão acompanhando na internet, né? Alguns irmãos com certeza estão aí conectados conosco. E o bom é isso, né? Que o povo de Deus pode nesse dia aprender a sua palavra. Nós podemos crescer na presença dele, podemos entregar o nosso louvor e a nossa adoração. Amém, igreja? Em Hebreus capítulo 13, verso 15, se você puder e quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Hebreus capítulo 13, verso 15, tem um versículo muito especial para nossa leitura nessa manhã, para nós darmos abertura no culto. Hebreus capítulo 13, verso 15, que diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém, igreja? Olha só que especial esse versículo para nós nesta manhã, porque esse versículo está dizendo o que é que nós viemos fazer aqui nessa manhã. Quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para o médico, quando você vai para o seu curso, quando você tem algum compromisso, tem um objetivo a ser realizado ali naquele encontro, naquele local. A igreja não é diferente, né? Nós temos aqui algo a ser feito. O que é que nós viemos fazer aqui? Adorar ao Senhor, né? Adorar ao nosso Deus e oferecer a Deus sacrifício de louvor. Não é só no momento em que a gente canta com a banda de louvor, apesar de ser muito importante, né, esse momento de adoração a Deus, mas tudo que nós fazemos é adoração ao Senhor. Quando você ora, você está adorando a Deus, porque você está reconhecendo que Ele é grande, que Ele é majestoso, que nós dependemos dEle. Quando você intercede por alguém, você está adorando a Deus, porque você está servindo ao Senhor. Quando você ouve a palavra, você está adorando a Deus no seu coração, porque com certeza ela vai falar com você. Quantos creem aqui nesta manhã assim? Amém, queridos? Então vamos falar com Deus. Feche seus olhos e vamos entregar o nosso perfeito louvor, a nossa perfeita adoração ao Senhor. Consagre a sua vida nesta manhã. Você que está em casa também, não permita nada desviar você, a sua atenção. Você esteja conectado conosco até o final, para Deus abençoar a sua vida, a sua casa, sua família. Deus, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos, Pai, nesta manhã, para celebrar ao Senhor, para te adorar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu uma semana. Para muitos aqui foi uma semana tranquila, para outros foi uma semana agitada, cheia de problemas até para resolver, mas o que importa é o dia de hoje. Nós não queremos olhar para o passado, ainda que foi ontem, mas nós queremos olhar para o hoje, para aquilo que o Senhor quer e vai fazer em nós e através de nós. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tira do nosso coração todas as coisas que nos atrapalham de ter uma comunhão com o Senhor, de expressarmos uma verdadeira adoração. Por isso, ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas que cometemos, ó Deus, talvez em pensamento, em palavras, em atitudes. Limpa o nosso coração nesta manhã, para que o nosso louvor, a nossa oração chegue ao teu trono de graça e adore aquele que é grande, aquele que é majestoso, aquele que é poderoso e que está governando os céus e terra e as nossas vidas. Viemos para isso esta manhã, Senhor, para expressar a verdadeira adoração, verdadeiro
louvor em tudo que nós fizermos. Usa as nossas vidas como instrumento nas tuas mãos. Nós pedimos essas bênçãos, entregamos tudo nas tuas mãos e fazemos isso no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Você crê? Aplauda ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 417. Que segurança sou de Jesus. Que bom é saber que nós temos segurança no Senhor. Vamos cantar? Canta minha
Aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Aproveitando que você está aí, né? Abraça ou dá um aperto de mão que está do seu lado. Vamos cumprimentar uns aos outros, sejam todos bem-vindos. Fique à vontade, saia do seu lugar, aproveite aí, né? Nós estamos como família, povo de Deus, você em casa também, receba nosso abraço, nosso carinho por você, estar nos acompanhando nesta manhã. Que Deus realmente abençoe a sua vida, todos nós que estamos aqui adorando a Deus. Aproveitando, fique aí pertinho, tá bom? Não saia não, nós vamos orar uns pelos outros, tá? Então se você está perto de alguém, nós vamos ter um momento de intercessão. Você vai orar por essa pessoa que você apertou a mão, que você está aí pertinho dela, tá bom? Não fique sozinho. Queria compartilhar um pedido de oração de especial. A filha do irmão Cláudio, a irmã Vilma, a Bruna, ela está internada no hospital, ela está fazendo alguns exames, né? Então vamos pedir a Deus que esteja no controle de todas as coisas, está investigando alguma questão ali da sua saúde. Então vamos orar como igreja e pedindo as bênçãos do Senhor. Irmão Ronaldo, por gentileza, vem aqui orar e interceder nesse momento, né? Pelas necessidades, pelas nossas vidas, pelas famílias. Estamos no mês da família. De quarta-feira eu estou falando sobre família. Acompanhe lá online, tá bom? E agora nesse momento também vamos orar pela Bruna, tá? E por todas as necessidades. Vamos clamar a Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor, meu Deus. Agradeço ao Senhor por esse momento, agradeço ao Senhor por podermos estar aqui em Tua igreja, Senhor, com as portas abertas, Senhor, para podermos receber as almas, Senhor, que se encontram aí afora, e para nós também, Senhor, que temos a oportunidade de estarmos aqui louvando e adorando ao Senhor, meu Deus, que temos a oportunidade de declarar com os nossos lábios que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, Senhor, e não há outro como o Senhor, meu Deus. E agora também, Senhor, clamamos ao Senhor, meu Deus, para com a Bruna, Senhor. Seja o Senhor ali, Senhor, meu Pai, entrando com providência diante dessa situação, diante ali das enfermeiras, dos médicos, de toda a situação a qual ela se encontra ali, Senhor. Seja o Senhor também sobre a vida dos seus familiares ali, os seus pais, Senhor, conforta ali, Senhor, conforta os corações deles diante dessa situação, Senhor, porque és o Senhor que está no controle de todas as coisas, Senhor. Seja o Senhor para com a Bruna ali, Senhor, alivia a dor, a angústia, a tristeza, que possa querer tomar e abater diante dessas situações os corações ali, em nome do Senhor Jesus. E Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, o doutor dos doutores, para fazer-se presente ali. Por isso estamos clamando ao Senhor para com essa situação, Senhor. Peço também ao Senhor para com as famílias, Senhor. As famílias que compõem a Tua igreja, as famílias denominadas Batista de Vila Diva, Senhor. Seja o Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, repreendemos, Senhor, todo intento ali que quer causar separação, divisão, contenda, dúvida, Senhor. Repreendemos em nome do Senhor Jesus. Que venha aí em nossos lares e continue em nossos lares habitando, Senhor, o Espírito Santo do Senhor, e que nós possamos declarar com os nossos lábios: eu e minha casa serviremos ao Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor se fazendo presente, Senhor, que haja ali o amor, que haja a união, que haja o entendimento, Senhor. Seja o Senhor operando ali sobre os casais, sobre aqueles que têm os seus filhos, Senhor. Reveste, Senhor, reveste, acoberta, proteja, livra de todo intento maligno, Senhor. Livra da mulher maligna, livra do homem maligno, Senhor. Livra dos laços, livra dos embaraços, livra nossos filhos, Senhor. Livra os nossos filhos das situações ilícitas aí, Senhor. Livra da prostituição, Senhor. Livra dos vícios, Senhor.
livra de todo intento maligno, livra dos acidentes, Senhor, acoberta nossos filhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque aquilo, Senhor, que pode causar dano a eles, reflete em nossos corações, Senhor, trazendo amargura, trazendo tristeza, Senhor, em nome do Senhor Jesus, seja para com cada um deles, Senhor, é que clamamos ao Senhor, seja para com as famílias, Senhor, e seja o Senhor também suprindo as necessidades, Senhor, em nossos lares, Senhor, supra as nossas necessidades, entra com providência, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, aplauda ao Senhor mais uma vez, glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar um instante. Queria avisar os irmãos que nós estamos aí dando continuidade com o estudo do Apocalipse, aqui na nossa igreja, né, presencial, esse estudo, às 5 horas da tarde, tá bom? Então venha participar, você é nosso convidado, para aprender, se aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus. Aproveitando também, não está na projeção, mas faz parte desse comunicado, nós reunimos os professores, a diretoria da igreja já foi comunicada, que a partir do próximo mês de junho, fale comigo, junho? Isso. Próximo mês, o mês de junho, nós vamos retomar a escola bíblica dominical. Amém, igreja? Você gostou? Aplauda ao Senhor. Só que para isso nós vamos mudar o horário dos nossos cultos, tá bom? Que é, na verdade, voltar ao horário que era antigamente. Qual era o horário de antigamente? 9h30, tá bom? Então, nosso culto é só em junho, tá? Em junho, primeiro domingo de junho, nós vamos começar o culto 9h30. E 10h30, nós vamos ter a escola bíblica dominical, tá bom? Nós acreditamos sempre nessa ferramenta, que é um instrumento de Deus para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E com certeza, agora que está voltando, né, as atividades, a escola bíblica não pode ficar de fora. E esse é um convite especial para você, tá bom? Vira para quem está do seu lado e fala assim, ó, esse convite é especialmente para você. Para nós. Tá bom? Quero ver todos os irmãos aqui, viu, meus queridos? Nós vamos aprender, continuar, né, aprendendo juntos. Nós já estamos selecionando os temas, são bem interessantes. Então, tenho certeza que Deus vai abençoar a nossa vida, tá bom? Mas reforçando hoje, 5 horas, quem está participando, e você que ainda não veio, dá tempo de você participar do estudo do Apocalipse às 5 horas, tá bom, queridos? Próximo recadinho é falando sobre a oferta de amor da igreja, né? Nós estamos nos aproximando do aniversário da nossa igreja, também vai ser no mês de junho. Nós vamos ter um final de semana para comemorar o aniversário da igreja. E nós contamos, né, com a contribuição, com a oferta dos irmãos. A gente sempre estipula, o valor da oferta é o valor de aniversário da nossa igreja, que é R$71. Algumas pessoas sempre me perguntam se pode dividir esse valor. Irmãos, é na sua possibilidade, né? A gente aqui faz um convite para você, tá? Se você quiser dar uma parte agora, para você não ficar apertado, se você quiser contribuir no mês que vem, então fique à vontade, tá? O importante é você se sentir parte, porque tem pessoas que me perguntam, pastor, quando vai começar a oferta do aniversário da igreja? Calma, irmã, já está chegando. Outras pessoas também me perguntam, pastor, posso dividir esse valor? Irmã, fica à vontade, fique em paz, aquilo que Deus colocar no teu coração. Essa oferta, irmãos, para que é? É justamente para a gente convidar um pregador de fora, para dar uma oferta de transporte para ele. Às vezes a gente sempre separa uma lembrancinha para a igreja, a gente está pensando nisso, né? E vamos ver a possibilidade. Então essa oferta é justamente para custear essas despesas, né? A lembrancinha, o pregador, às vezes, de repente, né, se Deus preparar até uma banda, um conjunto musical, enfim, a gente precisa dar uma oferta, né, para aquelas pessoas que estarão aqui celebrando o aniversário
conosco. Então essa oferta é justamente para isso. E nós, né, como membros da igreja, como família, povo de Deus, nós podemos com certeza de alguma maneira contribuir para o aniversário da igreja. Lembre que o tema, né, é esse: minha oferta de amor. Não é por obrigação, né? Não quero que ninguém fique contrariado. O pastor está forçando. Não quero que você faça nada forçado. Os irmãos me conhecem, a gente não força ninguém a nada, né? Mas tudo é por amor, né? No nosso coração, com gratidão. De repente, se tiver uma sobrinha da oferta, os irmãos sabem, né? Para custear alguma despesa da igreja, alguma manutenção, enfim. A oferta que o irmão der sobre o aniversário da igreja vai ser muito útil e vai abençoar a casa de Deus, tá bom? Então, falando nisso, nós vamos continuar adorando a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. O irmão já sabe, né, as formas que nós temos, o envelope que está aí na sua frente, temos a transferência bancária. Lembrando para você não esquecer de mandar o comprovante, tá bom? Porque os tesoureiros lá precisam dar entrada na planilha, no aplicativo lá que a gente usa no sistema, que você deu essa oferta, o seu dízimo. E também nós temos a maquininha de cartão lá atrás, que você pode fazer isso no momento do louvor. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus com os irmãos, que está aí na projeção, e diz assim: tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Êxodo 23, 19. Os irmãos perceberam que sempre no momento de dízimo e oferta, a gente traz um versículo, traz uma palavra para os irmãos. Por quê? Toda a Bíblia, ela fala sobre oferta, ela fala sobre entrega, né? Hoje a igreja não é diferente, mas a gente pegando esse contexto, o que é que o povo de Deus fazia naquela época? Olha só, eles levavam ao santuário, né? Eles levavam ali na casa de Deus, né, o melhor dos primeiros frutos, ou seja, era a colheita que eles tinham e eles levavam isso como oferta. Hoje a igreja, nós também praticamos a oferta dessa maneira. Precisamos, né, como fidelidade ao nosso Deus, separar aquilo que Ele tem nos dado, né? Quando você separa, você está dizendo: Deus, o Senhor está sendo fiel comigo. Então, eu sei que o Senhor não precisa do meu dinheiro, mas a igreja precisa, né? As dependências da igreja precisa. Ontem nós tivemos uma excelente programação dos adolescentes, que se refere ao Dia das Mães, né? Eles fizeram uma homenagem para as mães, né, dos adolescentes. E tudo isso são recursos nossos, né? Então a gente investe no reino de Deus, a gente investe nos ministérios, a gente investe em vida de crianças, adolescentes aqui da nossa igreja, na vida daqueles que precisam. Tudo isso é através do nosso dízimo e a nossa oferta. Aproveitando, você sabe, a nossa igreja, ela tem transparência. A cada 3 meses a gente faz uma prestação de contas do que a gente recebe, do que a gente gasta aqui na igreja, né? Se você tiver uma dúvida, qualquer uma, procure a diretoria, procure os tesoureiros, porque o dinheiro nós consideramos como sagrado também, né? O dinheiro também é algo que Deus tem nos dado, e quando a gente traz na casa do Senhor, é para glorificar o nome dEle. Então a gente tem zelo pelo dinheiro, pela sua oferta, assim como a gente tem zelo pela casa de Deus, pelo momento do culto. Tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Amém, igreja? Então nós vamos entregar nosso dízimo e a nossa oferta, lembrando que as tesoureiras não, né? As intercessoras estão aqui com um cestinho para receber um pedido de oração. Se você tiver, saia do seu lugar também e entregue no altar do Senhor. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor mais uma vez por esta manhã,
e temos a oportunidade de entregar nosso dízimo, nossa oferta, a oferta de amor, que entregamos com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor. Multiplica, ó Deus, na vida do seu povo, supre as suas necessidades. Continua, Senhor, dando a provisão para os teus filhos, para a nossa igreja, que nada venha a faltar, que nós possamos entender que quando trazemos o dízimo e a oferta, isto é fruto de gratidão, isto é fruto da nossa adoração também ao Senhor, reconhecendo que tudo vem das tuas mãos. Queremos abençoar também os pedidos de oração, que serão trazidos aqui nessa sexta, Pai. Abençoa, cuida de cada um, de cada necessidade, de cada família. Visita, Senhor, os teus filhos, aqueles que estão passando por necessidades. Abençoa, Pai, o teu povo neste dia, nesta semana, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A todos para que se levante e nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Nós nos alegramos no Senhor porque Ele é a nossa rocha, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é nosso socorro bem presente em tempos de tribulação. Esse é o nosso Deus. Por isso nós bendizemos e louvamos ao Senhor, que é digno de toda honra e de todo louvor. Nosso socorro vem do Senhor, amém? Você pode se assentar, querido. Graça e paz, irmãos. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus continue nos abençoando.
Senhor meu Deus, obrigado, Deus, por essa manhã, pois todos nós estamos reunidos na Tua presença, Deus, para Te adorar, para orar, para estar em comunhão com os irmãos, mas principalmente para ouvir a Tua palavra, Deus. Eu peço que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração, que estejamos todos na direção do Espírito Santo essa manhã, Deus. Faça que não haja nenhum impedimento em nosso coração para ouvirmos o que o Senhor tem para nós também essa manhã, da Tua palavra. Nós oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 21, e vamos ler a partir do versículo 17, dando continuidade à série de mensagens sobre o livro de Atos, na Igreja em Movimento. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, Atos 21, a partir do versículo 17. Atos 21, a partir do versículo 17. Na minha Bíblia fala, a chegada de Paulo a Jerusalém. Vamos ler? Vamos aprender. Atos 21, versículo 17. Vou ler aqui, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim, Atos 21, versículo 17. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo o saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Então, estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Amém? Até aí, né, que é uma linguagem meio do judaísmo, né, para nós entendermos, às vezes algumas expressões podem parecer um pouco estranhas, né? Mas entendendo aqui, nós vemos que Paulo, ele chegou com os irmãos em Jerusalém. Ele estava nas viagens missionárias, né? Interessante o quando chegamos, né? No dia seguinte, quem está falando é Lucas, né? Lucas é o autor de Atos, ele estava nessas viagens com Paulo. Depois que ele fala, quando chegamos, né? Então, dá a entender que o autor do livro, ele estava junto com Paulo, né? Então, ele chegou, e por isso ele vai descrevendo minuciosamente, né? O mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, só relembrando, é o que escreveu o livro de Atos também, né? E aqui ele cita que ele chega em Jerusalém, né, depois de ter, os irmãos relembram nos capítulos anteriores, né? Viajou em várias regiões, estava de volta em Jerusalém, né? Capital de Israel. Aqui diz que ele se encontra com Tiago, né? Outra curiosidade, esse Tiago aqui não era o Tiago apóstolo, né? Era o Tiago, irmão de Jesus, provavelmente, que era o filho de Maria e José, né? Lá em Mateus 13, 55, 56, é citado o nome de alguns irmãos de Jesus, que também eram filhos de Maria e José, né? É citado o nome de 4 irmãos, né? Inclusive esse Tiago, né? E também algumas irmãs que a gente não sabe qual o nome. Então, Tiago até, ele era uma pessoa que quando Jesus estava vivo, ele nem entendia muito bem, não compreendia que o irmão dele, como se dizia, né? Era o filho de Deus. Depois ele vai entender e ele se torna um dos principais líderes da igreja. Então é esse Tiago, não é o Tiago apóstolo. E aqui diz que os líderes estavam lá. Mas o que é importante para nós? Paulo,
ele chega, ele dá uma descrição de como as pessoas haviam aceitado Jesus fora de Israel. Só uma coisa importante. Aqui vai falar muito sobre judeus e sobre gentios. Né? Para quem não sabe, gentios é todos aqueles que não eram judeus. O judeu, ele distinguia bem. Né? O judeu, obviamente, aquele que, o descendente de Abraão, que recebeu a lei de Moisés, da qual veio Jesus, e eles consideravam todos aqueles que não eram da religião judaica, que eram de outros povos, eram gentios. Então, essa que é a expressão aqui. Na prática, nós, para um judeu, somos gentios. Né? A não ser que alguém aqui seja filho de judeu, não conheço necessariamente todo mundo, né? Mas até onde eu sei, não tem ninguém que o pai e a mãe é judeu também. Mas nós, então, nesse sentido, nós também somos gentios. Mas o que a gente vai aprender? Em primeiro lugar, que Deus não faz distinção entre as pessoas, né? E nós também não devemos fazer. Por quê? Olha bem, Paulo, ele chega, e ele começa a dizer no versículo 19, né? No versículo 19 diz, ele relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios. Ou seja, ele chegou para a igreja de Jerusalém, que estava em Israel, e falou, olha, nós passamos por várias regiões da Grécia, de vários países do Império Romano, e muitas pessoas, muitos gentios estão se convertendo, estão aceitando Jesus com a nossa mensagem. Né? E aqui diz que ele falou com bastante alegria, no versículo 20, eles louvaram a Deus, né? Ou seja, os gentios, os não-judeus estavam aceitando a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, no versículo 20 também diz que muitos judeus estavam se convertendo. Diz aqui, veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos são zelosos da lei. Ou seja, o evangelho estava alcançando tanto aqueles judeus, que eram zelosos, né? Ou seja, que seguiam as tradições do Antigo Testamento, né? Que o Antigo Testamento é o seguinte, tinha a lei, mas o judeu também, ele escreveu a Torá, os fariseus, eles tinham uma série de rituais também, eles valorizavam muito. Por isso que você pega no Evangelho, boa parte dos embates de Jesus são com os fariseus, né? Os fariseus, eles até aumentavam as regras, e Jesus até falava que eles eram hipócritas, eles ficavam tão preocupados em cumprir regras religiosas, esqueciam, por exemplo, de amar o próximo, né? Quando Jesus foi lá e curou um paralítico, voltando como eram os fariseus nem focaram tanto, olha, Jesus curou um paralítico, glória a Deus, não, eles ficaram preocupados que o paralítico, ele levantou e saiu com a maca debaixo do braço. E para o judeu, eles interpretavam que carregar certas coisas no dia de sábado era pecado. Eles nem estavam preocupados que o paralítico foi curado. Mas o importante é que o paralítico não podia estar levando uma maca debaixo do braço. Olha só, que absurdo, né? Você não liga se a pessoa foi abençoada, mas liga o que a pessoa abençoada fez. Então, os fariseus, eles eram assim, o rigor da lei, né? Então, eles eram zelosos até de forma exagerada, de tal forma que eles não obedeciam os próprios mandamentos de Deus. Mas todos esses estavam sendo alcançados por Jesus, tanto aqueles bem religiosos, os judeus, os fariseus, como também aqueles que eram de outros povos, que de repente nem seguiam a Deus, tinham outros deuses, eram de outras religiões, é como acontece hoje, né? Hoje você vai pregar o evangelho, tem pessoas que de repente você vai abordar, são bem religiosas, né? Às vezes de outras religiões, a pessoa é bem zelosa na religião, na tradição que ela tem, e tem outras que não têm religião alguma, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que não gostam de religião, falam que acreditam em Deus, mas não querem fazer parte de nenhum grupo religioso, né? Tem pessoas que dizem que não acreditam em Deus, enquanto tem outras que são bem zelosas na religião da que elas vieram. Mas o importante é que o evangelho estava alcançando a todos. Essa é uma lição. Aqui, para o judeu era bem dividido. Se você é da minha raça, judeu, então você é gentil. Não havia meio termo. Então, Deus está mostrando que não há distinção. O evangelho é para todos. Até você pega lá, quando Jesus ele fala com a mulher samaritana, lá em João 4, vai dizer que os judeus não se davam bem com os samaritanos, que o samaritano era um judeu misturado, né? Eles tinham descendência parte judaica misturada com outros povos. E o judeu levava muito a sério. Um judeu que, de repente, ele é descendente de outros povos também, então ele não é igual a nós, ele é impuro, tem algo errado. Ele levava muito a sério essa questão da descendência e da religião. Mas o evangelho, antes de tudo,
é para todos, né? Aqui a gente está falando de uma distinção religiosa, nacionalidade, né? Mas a gente tem que pensar isso em todos os aspectos para os dias de hoje, né? Então, nós temos que pensar que o evangelho tem que ser para todos os tipos de pessoas, né? Então, pense nisso, né? Você tem que testemunhar, a igreja tem que pensar em amar todos os tipos, né? Seja pessoas que são muito religiosas ou que não gostam de religião, né? Sejam pessoas de idades diferentes, né? Às vezes a forma que você aborda uma pessoa da terceira idade é diferente da forma que você tem que abordar um adolescente, por exemplo. Mas um adolescente, por exemplo, que não é de uma família cristã. Então, existem diferenças, mas o evangelho é o mesmo para todos. Também não tem que ter diferenças sociais, de quem tem uma origem muito rica ou muito pobre, né? Também é muito comum, hoje no nosso meio, né, nossas cidades, pessoas, de repente, estão muito bem financeiramente, enquanto outras não têm nem o que comer, nem onde morar. Então, existem essas divergências sociais que são muito fortes, né? Às vezes você está trabalhando, você tem o seu salário, você usufrui bem da sua vida e tem alguém passando perto de você que não tem nem onde morar. Então, as diferenças sociais são muito grandes em nossa sociedade. Então, o evangelho, de alguma forma, é para todos. Aqui, Paulo, ele tinha estratégias, né? Às vezes, a gente vai ver aqui, que a forma que ele... O próprio texto que nós lemos, a forma que ele abordava um judeu, às vezes, tinha que ser diferente da forma que ele abordava um gentil. Por isso que ele dizia que ele se fazia de judeu para os judeus, de gentil para os gentios. Não é que Paulo não tinha personalidade, mas ele sabia que ele tinha que abordar, às vezes, de forma diferente. Ele chegava para um gentil, o gentil já não tinha as tradições judaicas, ele não precisava impor uma tradição judaica que não era para a salvação. Ele tinha que trazer o evangelho, diferente. Mas os judeus religiosos, a gente vê aqui que ele tinha uma certa tolerância, ele tinha uma certa compreensão, ele não estava aqui para ofender os judeus, mas para mostrar que a salvação vinha através de Jesus. E aqui a gente vê, então a gente tem que ter esse coração aberto, né, para amar as pessoas, depende da forma que elas são, depende do nosso convívio diário. Nós temos uma série de pessoas diferentes, né? Você convive no seu trabalho, na sua família, pessoas de religiões diferentes, pessoas que são evangélicas, outras que não são, outras que aceitam, outras que detestam, né? Muito comum hoje em dia, isso hoje em dia, né? Pessoas de comportamentos muito diferentes e de outros princípios. E a igreja não pode fazer distinção entre as pessoas, né? Perante Deus, somos todos iguais, e Deus quer alcançar a todos, né? Lógico, Deus quer transformar, não é que iguais não quer dizer que, olha, do jeito que eu sou, Deus quer que eu continue. Não, Deus ele quer transformar o coração de todas as pessoas. Mas não existe essa distinção. E Paulo, na verdade, ele pregava a salvação em Jesus. Você vai ver todos os livros que ele escreve, lá em Romanos, por exemplo, né? Era a salvação. Ele não está dizendo que por cumprir tradições religiosas, porque o que acontece? Em vez de a gente estar lendo aqui sobre leis, sobre rituais, né? No Antigo Testamento, antes de Jesus, havia uma série de leis, havia uma série de regras para as pessoas tentarem chegar a Deus e terem seus pecados perdoados, né? No Antigo Testamento tinha os rituais de purificação pelos pecados. Você que está fazendo a leitura da Bíblia, né? Como o pastor falou, a leitura diária, né? Do 4x4, você quando chegou lá em Levítico, em Deuteronômio, em Números, né? Espero que você tenha lido, você percebe lá que é cheio de rituais, né? Estava lendo esses dias que eu li, Levítico, Deuteronômio, é cheio de rituais, né? Tinha que fazer ritual pela purificação dos pecados, levar um animal. Eram formas de você tentar, que na verdade Deus mostrava que era preciso fazer sacrifícios pelo pecado. Mas em Jesus, você não precisa mais fazer esses sacrifícios. Você não precisa fazer mais esses rituais, né? Que Jesus foi o sacrifício perfeito. Tem essa diferença. Você lê lá no Antigo Testamento, como os irmãos leram há poucos dias atrás, você percebe que tem várias coisas. Puxa, de repente, se você não entendeu o contexto, mas por que tinha que fazer tantos sacrifícios? Era a lei do Antigo Testamento, que Jesus, lá em Mateus 5,17, diz que ele veio cumprir, né? Então, Jesus cumpriu plenamente tudo do Antigo Testamento. Mas a lição importante aqui é que Deus ele não faz distinção entre pessoas. Então, ele mostrou bem claro, o evangelho era para os judeus e para os gentios. O objetivo de Deus é fazer um povo só. E esse é o objetivo de Deus sempre, até hoje, fazer um povo só, de pessoas diferentes, que vieram de locais diferentes, com culturas diferentes, mas para um evangelho só. Esse é o desafio da igreja. Às vezes a gente tem que ter compreensão de pessoas diferentes de nós. De repente, tem pessoas que vêm de uma origem religiosa diferente de você, né? Vêm de costumes religiosos. Nós temos que ter a compreensão
e temos que amar as pessoas como elas são, porque essa é a mensagem do Evangelho. Mas além, eu coloquei 3 coisas. A primeira, Deus não faz distinção. O segundo, que Paulo tinha um propósito. O propósito de Paulo era levar o amor de Deus a todos. Interessante que Paulo vai dizer aqui no versículo 21, que as pessoas estavam caluniando ele. Eles foram informados, olha só, os judeus estavam ouvindo a palavra de Deus. Versículo 21, eles foram informados que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés. Então havia comentários querendo jogar Paulo contra os judeus. O judeu ia ouvir a palavra, estava sendo anunciado, e pessoas diziam, olha, não ouça esse Paulo não. Paulo ele fala contra a nossa tradição, ele é contra Moisés, ele é contra o nosso povo. Uma coisa que eu quero destacar aqui é que conforme você quer ter testemunhar de Jesus, mais fácil você ser atacado do que admirado. Não espere que se você se dedicar mais a Deus, as pessoas vão falar mais bem de você, você vai ter menos problemas. Se você quiser testemunhar de Jesus, assim como fazer a obra de Jesus, é mais fácil você ser mais atacado do que elogiado. Não espere que você vai ser grandemente elogiado, né? Tanto no sentido de você testemunhar no seu dia a dia, quanto no sentido de você fazer a obra de Deus, né? Às vezes você tem Jesus, você passa por situações, em certos locais que você quer agir como cristão, é mais fácil você ser criticado, você ser atacado, né? Aqui não tem sentido, necessariamente no Brasil, não é um país que você está sendo preso por pregar o evangelho, mas você tem as suas dificuldades. De repente, você quer ser honesto em certos locais, alguém pode não gostar de você. Às vezes você declara que você adora apenas a Deus, tem pessoas que podem achar que você é preconceituoso. Às vezes você vem à igreja, você, por exemplo, entrega ofertas, tem pessoas que vão te criticar por causa disso. Às vezes tem parentes seus que criticam, às vezes tem amigos seus que criticam, até pelo fato, estava pensando aqui, estava entregando os dízimos e as ofertas, tem pessoas que te criticam por causa disso. Eu conheço muita gente que critica, vai na igreja para dar oferta, nem faz outras coisas, né? Não deve. A pessoa não entende, mas critica. Às vezes critica o fato de você vir à igreja. Nem para todo mundo é tão agradável. De repente você tem alguém até na sua família que te critica, vai na igreja de novo, né? Domingo, podia aproveitar para fazer outra coisa, né? Vai lá ouvir o pastor para quê? Tem pessoas que falam, estou falando uma forma bem popular. Mas, às vezes é mais fácil, e a forma de você testemunhar, tem pessoas que não vão gostar, tem pessoas que te criticam. E se você faz a obra de Deus, tem pessoas que vão te caluniar, inventar coisas. Veja bem, Paulo, estavam dizendo coisas que não eram verdade de Paulo. Olha, eles foram informados, ou seja, corria-se a notícia que Paulo ele falava contra a lei de Moisés, né? Então isso era uma forma de afastar as pessoas, né? Que os judeus não ouvissem. Olha, cuidado, não ouça aquilo que aquele Paulo está pregando, está falando contra nós, contra a nossa tradição, contra a nossa família. Não, calúnias. Nós não temos que... Na verdade, essa questão de calúnias não é invenção do século XXI, né? Começou lá, só para você ver, começou lá na época de Jesus, na época do Novo Testamento, no primeiro século. Paulo, ele já era muito criticado, né? Muitas pessoas estavam criticando, uns criticavam por inveja e outros criticavam porque simplesmente não queriam que as pessoas se convertessem. Hoje em dia também pode acontecer, alguém pode te criticar por fazer a obra de Deus por inveja de você, essa é a grande verdade, né? E outros também porque simplesmente não querem vidas transformadas, não querem pessoas. E as pessoas estavam dando ouvidos àquelas histórias, né? Eles foram informados, é muito sutil, né? Ou seja, está correndo uma informação por aí falsa sobre Paulo, né? E no versículo 22 e 23, aqueles irmãos até ficam preocupados, eles perguntam, o que faremos, né? Eles vão saber que você chegou, Paulo, eles vão te perseguir, olha só, né? E aqui, com sabedoria, é criada uma situação de alguns homens que iam fazer tinham feito um voto, alguns rituais de purificação, que tinham algumas despesas, e sugeriram, Paulo, vai lá e apoia eles, pague as despesas, vai com aquelas pessoas, no versículo 26. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Ou seja, Paulo foi lá, e juntamente com aqueles homens, ele participou daquele voto que eles tinham como judeus, né, e desmentiu aquilo que falava que Paulo era contra toda a tradição e todo o costume que os judeus tinham. Paulo vai explicar que aqueles costumes não levavam à salvação. Não que ele não deixou de respeitar os judeus, calúnias, mentiras, fofocas que corriam desde daquela época. E muitas pessoas ouviam, né? Eu estava até pensando, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente ouve e com aquilo que a gente fala, né?
tanto o que você ouve quanto o que você fala, né? Tem que tomar cuidado com aquilo que você ouve, né? Às vezes você tem que ter sabedoria de coisas que você ouve que não são verdades, né? Tem comentários que fazem de alguém que podem não ser verdade, então muito cuidado, né? Às vezes a pessoa não tem certeza, espalha coisas, como acontecia naquela época. Cuidado com o que você ouve, que você absorve, que você aceita, e cuidado principalmente com o que você fala, né? Cuidado com o que você fala. Às vezes eu evito muito fazer comentários até sobre igrejas que de repente eu não conheço muito, até que não tem nada a ver. Quando eu ouço algum comentário, eu evito comentar, até eu não sei, não tenho certeza. Vai que eu estou comentando sobre algum pastor, algum ministério que não é verdade que estão falando, né? Eu tenho muito cuidado com isso. Por quê? Se as pessoas dessem crédito ao que estavam falando contra Paulo, simplesmente algumas pessoas não iriam se converter, né? Às vezes, se você comentários sobre alguém que faz a obra de Deus, pode estar impedindo algumas pessoas de aceitarem Jesus como Salvador. Eu acho isso muito sério, mas muito cuidado, né? Às vezes a pessoa está evangelizando, falando de Jesus, pregando a palavra, está numa igreja, e de repente comentários podem impedir, a pessoa não vai ouvir a palavra, de repente alguém aqui naquela época pensou, esse Paulo, ele não respeita as nossas tradições judaicas, então nem vou ouvir, ele está falando contra Moisés, nem vou ouvir o que Paulo tem a dizer. Então, é muito sério os comentários, poderiam impedir que algumas pessoas ouvissem a palavra de Deus. Então, no versículo 22 ao 24, vai dizer que aqueles homens, eles agiram com sabedoria, né? O versículo 24 diz, participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Então, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei, né? Ou seja, Paulo, ele respeitava, porque ele também era judeu, ele respeitava as tradições judaicas. Ele vai deixar bem claro em Romanos que aquilo não era para a salvação, mas ele tinha o respeito. E aqui diz, saberão que não é verdade o que falam de você, né? Ou seja, pratique, seja sábio, aí você vai desmentir muitas mentiras que falam contra você. Foi isso o conselho que deram para Paulo, né? Aqui eu vejo uma coisa interessante, a gente tem que aprender, o próprio Tiago e os presbíteros, eles aconselham Paulo a agir com sabedoria, tá? a participar juntamente daquele voto que aqueles homens haviam feito, né, aquele voto religioso, mas era uma questão de sabedoria. Às vezes tem situações que a gente resolve com sabedoria, né, não com agressividade, né? Paulo não chegou assim, olha, então, Paulo não chegou na praça, vocês são mentirosos, vocês estão falando contra mim. Não, Paulo agiu com sabedoria, né? Às vezes a gente tem a tentação de querer agir, não com sabedoria, né, em qualquer situação da vida, né? Mas a gente quer agir com agressividade, vou responder, vou falar mesmo, né? Então, ele ouviu aqui os conselhos dos líderes da igreja e eles foram sábios. Isso te demonstrou na prática que o objetivo dele não era ser contra os judeus, era simplesmente pregar o evangelho. Então, a mentira que contaram a respeito dele foi desfeita. Então, lição para nós, haja com sabedoria nas situações, né? Nem sempre com agressividade você vai resolver. Que o nosso propósito principal é levar o amor de Deus a todos. Paulo ele agia com sabedoria, que ele tinha preocupação. O meu objetivo é que todos ouçam a palavra, né? Sejam gentios e judeus. Ele não perdia o propósito. Meu objetivo é que as pessoas conheçam o amor de Deus. Lá em 1 Coríntios 9, versículo 19, diz assim, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para que os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Então, ele fez de tudo. O versículo 21 vai dizer que também que ele se fez de gentil, ou seja, ele tinha como objetivo ganhar, fazer de tudo para as pessoas conhecerem o amor de Deus. Ele fazia todo o esforço. Não que Paulo não tinha personalidade. Alguém pode pensar, mas Paulo mudava, com o gentil ele era uma pessoa, com o judeu era outro. Não, ele era a mesma pessoa, né? Paulo, se você ver a história, ele era uma pessoa de personalidade, com certeza, né? Ele tinha que falar dele mesmo, ser duro, ele era, né? Mas Paulo, ele fazia de tudo para que as pessoas ouvissem o Evangelho, né? Ele até, vamos dizer, quando ele disse, tornei-me judeu, ele falava na linguagem do judeu, ele se envolvia com o judeu. Quando ia com o gentil, ele se unia com o gentil, aquele não judeu, para que aquele conhecesse Jesus, né? É uma lição para nós. Às vezes nós temos que nos adaptar, né? No sentido, continuando sendo você mesmo, mas nós temos que adaptar nossa linguagem
para as pessoas ouvirem, né? Eu vejo, por exemplo, a gente tem aqui na igreja o projeto Recriar, né? A gente às vezes se adapta, né? Obviamente eu não vou vir no sábado à tarde vestido igual eu estou agora, né? Acho que não, né? Então eu venho com camisa de time de futebol, né? Eu gosto de vir com camisa de time de futebol europeu, né? Você vem com a camisa do meu time, eu não gosto do seu time, aí não vai para sua cara. Tem gente que sabe qual é o meu time, né? Mas eu venho com camisa de time de futebol, eu e os outros voluntários, na verdade, né? A gente não vai vir na igreja, mas a gente vem com camisa de futebol, a gente vem de bermuda, a gente vem um uniforme de futebol, obviamente, né? Estamos num jogo de futebol e para falar com os meninos sobre futebol, né? A gente usa o futebol, os meninos vêm para jogar futebol, mas eles ouvem a palavra, né? Para você saber, eles ouvem, né? A gente até chega aqui de sábado à tarde, eles já sabem que tem que ir na sala do Ministério Infantil para ouvir a palavra antes, né? Até eu achei interessante que um dia outro voluntário, não era eu, estava falando com eles, até perguntou, para que a gente vem aqui em primeiro lugar? Eles mesmos, os próprios meninos falaram assim, primeiro para ouvir a palavra de Deus. Eles mesmos já têm essa consciência. Você pensa que eles vêm só jogando futebol, mas eles gostam de ouvir a palavra de Deus. Nós vamos para ouvir a palavra de Deus. Eles ouvem, a gente ora com eles em cada jogo, né, para ensinar eles a ter um coração grato a Deus, né? Então a gente usa a linguagem do futebol, obviamente, né? Mas o objetivo é falar a palavra de Deus com eles, né? Uma coisa do basquete, mesma coisa. As modalidades que a gente tem uma devocional, a gente tem uma palavra, a gente ora. Obviamente eles vêm porque gostam, a linguagem, né? O futebol tem uma linguagem, né? O basquete também tem uma outra, tem uma cultura, tem formas de se vestir, certas roupas aí. São bem ligados ao basquete hoje. Muitos jovens hoje não gostam tanto de futebol e gostam de basquete, por exemplo, né? Então eles têm uma linguagem própria, mas a gente usa, né? A gente ganha a amizade deles, fala de Jesus, e a gente está até desenvolvendo algumas atividades para envolver eles mais com a igreja, né? Basquete, por exemplo, nós convidamos vários para estarem hoje à noite aqui na igreja, tá? Eles vão estar hoje à noite. E essa semana aqui a gente vai ter um trabalho, vai vir os missionários americanos, né? Talvez uma pessoa que eu conheço, vão até trazer alguns jogadores, um time de americanos que jogam basquete e que testemunham de Jesus, para fazer um trabalho com eles aqui durante a semana. Então, nosso objetivo é, através da linguagem do basquete, né? Esse pessoal que vai vir, eles jogam basquete e falam de Jesus, para os meninos terem esse conhecimento, né? Até estive fazendo uma conta, dos que estavam aqui essa semana do basquete, 90% não são de família, não são evangélicos, né? Só para vocês terem uma ideia, né? 90% não são pessoas que vêm em igreja. Então, a gente tenta fazer. Do futebol, a mesma coisa, né? A gente tem isso daí, a gente até marcamos com os adolescentes aqui da igreja, vamos fazer uma atividade também para envolver, para eles conhecerem mais os adolescentes da igreja. Mas estou dizendo aqui que são estratégias, né? Ou seja, eu tenho que falar, às vezes, a linguagem da pessoa. E a pessoa ouve. Às vezes a gente que pensa que não, mas eles ouvem, né? O Ronaldo, às vezes, está no basquete dia de semana também, ele sabe, né? Você pensa que eles não querem ouvir, eles ouvem. Você começa a falar, fica todo mundo assim, prestando atenção. A gente que, às vezes, acha que ninguém quer ouvir. Eles, às vezes, querem ouvir o que a gente tem a dizer, né? E eles ouvem e tal, e prestam bastante atenção. Então, mas nosso objetivo, nosso propósito tem que ser levar o amor de Deus a todas as pessoas. Eu falei de algumas formas que eu participo, mas tem várias formas, né? Você tem as suas formas, tem várias outras atividades aqui na igreja, que as pessoas vão chegando a Jesus. Então, você fala a linguagem, né? De repente, com as senhoras, por exemplo, você tem outra linguagem. Eu sei que aqui na igreja tem artesanato, por exemplo, tem outras coisas, é uma linguagem. Então, são linguagens para certas pessoas em certas condições sociais. Mas, concluindo aqui, o terceiro e último ponto é que, antes de tudo, os princípios bíblicos, eles não mudam. A gente fala a linguagem das pessoas, mas os princípios bíblicos continuam os mesmos. No versículo 25, diz assim: quanto aos gentios convertidos, lhes escrevemos nossa decisão, de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Ou seja, Paulo, ele chegava para os gentios, falava na linguagem deles, não estava falando que eles tinham que cumprir a lei de Moisés. Mas os princípios principais de Deus, eles estavam sendo ensinados a cumprir, sim. Ou seja, eles não podiam ser mais idólatras e não podiam ter uma vida imoral, né? Mesmo que eles não vieram da tradição judaica. É como hoje você tem que ensinar as pessoas. É que elas têm que adorar unicamente a Deus, né? Isso é ensino, e a vida deles tem que ser uma vida que condiz com a palavra. Aqui está falando de imoralidade sexual. Não justifica, a pessoa, então, é do jeito dela. Pode ter a cultura, mas questão espiritual é a mesma. Pecado é pecado para qualquer raça, qualquer idade, qualquer pessoa. Então, isso que eles deixavam bem claro. Os princípios bíblicos não mudam.
aqueles gentios, eles estavam sendo ensinados que eles não podiam adorar outros deuses, ter rituais, que era muito comum, essa questão de comida sacrificada aos ídolos, né, por exemplo. Muito comum, até hoje. Umas religiões usam muito isso. Fazer sacrifício de comida, seu ídolo. Mas a glória tem que ser dada só a Deus. Esse é um princípio que você ensina. Glória apenas a Deus. Idolatria, qualquer ritual que não adore a Deus, isso não é aceito, né? Não é da vontade de Deus. Isso Paulo ensinava. E também qualquer tipo de imoralidade. Não significa que a pessoa vai vir, qualquer tipo de comportamento, faça o que eu quiser. É um grande relativismo, né? Porque Jesus quer transformar as pessoas, né? Então Jesus, a palavra de Deus, ela existe para transformar, né? As pessoas são diferentes, mas elas precisam ser transformadas por Jesus. Tem princípios que não tem como você relativizar. Não tem como você relativizar a honestidade. Não, tem que ser honesto, bom, não interessa de que cultura você veio, qual a idade. Tem que ser íntegro, não interessa qual a sua idade, de onde você veio. Princípios da família, os mesmos para todos. Então, levar o evangelho para as pessoas não é você mudar os princípios bíblicos. Você fala a linguagem da pessoa, mas você ora para a pessoa mudar o coração. As pessoas precisam mudar o coração, independente de qual origem eles vêm. Então, concluindo, Paulo não era uma pessoa que mudava de opinião toda hora, mas ele tinha propósito, ele tinha um princípio, ele se guiava naquilo que era da palavra de Deus, e ele mostrava amor às pessoas. Simplesmente a igreja tem que ser assim. Temos que ter o nosso coração aberto, mostrar amor às pessoas. Nossa igreja, na verdade, ela tem várias coisas que fazem isso, né? É interessante, às vezes quem está de dentro não vê tanto, mas quem está de fora às vezes comenta, né? Eu vejo pessoas que comentam, a sua igreja tem projeto social, a sua igreja entrega cestas básicas. Eu conheço pessoas que comentam isso comigo, às vezes quem está de dentro não vê tanto, né? Mas quem está de fora, às vezes, percebe certas coisas boas. Então, são princípios de você mostrar amor às pessoas, né? Bem conhecido aqui no bairro, por exemplo, o bazar, né? Eu tenho parentes que até já faleceram, que falavam muito, né? Eu não era daqui, falavam, eu vou lá, não, eu peço oração, né? Até conheciam os pastores anteriores, o Rodrigo, não, eu conheço o pastor Giovanni, eu tinha parentes que me falavam isso, né? Antes de eu ser daqui, né? Então, você tem que mostrar amor às pessoas, né? Que as pessoas, então isso que Paulo fazia, né? Paulo não era relativista, Paulo não era imoral. Paulo, quando tinha que falar duro, ele falava duro. Se você for ler as cartas de Paulo, né? Paulo era uma pessoa, possivelmente, mais de personalidade mais forte do que mais pacífica, né? Paulo era duro, mas Paulo, ele demonstrava amor às pessoas. Ele via as oportunidades, né? Quando ele via pessoas adoravam outros deuses, ele tinha uma forma de falar. A igreja tem que ser assim. Nós temos que, antes de tudo, continuar firmes na palavra de Deus, nos nossos princípios, não relativizar nada, mas ser amoroso com as pessoas. Então é isso que Paulo ele fazia. Estava sempre falando do evangelho para as pessoas, sempre agindo com sabedoria. Então, nossa oração essa manhã é isso. Que nós sejamos, tanto a igreja como coletivo, como pessoas individualmente falando, sejamos pessoas assim. Então pense isso. Meu dia a dia eu tenho que seguir os princípios de Deus, mas eu tenho que amar as pessoas, né? Que amar a minha família, amar as pessoas que não conhecem Jesus, né? Ter paciência, orar pelas pessoas, ser sábio nas situações. Então que Deus realmente faça que a nossa igreja, nós, como igreja, possamos crescer em amor e também crescermos na obediência à palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar realmente pedindo que Deus aplique isso em nosso coração, todos nós, sem exceção. Seja firme na palavra de Deus, mas ame as pessoas. Continue com o propósito de levar as pessoas. É muito sério. Eu aprendi muito sobre a importância do evangelismo. Uma coisa muito séria. Isso depende da vida eterna das pessoas, né? A gente não pode esquecer disso. Depende da vida eterna. Não é algo... vida eterna é para todo sempre, né? Se a pessoa vai para o céu, vai para o inferno, depois não tem mais volta. Então é muito sério nós amarmos as pessoas e preocuparmos em levar o evangelho para todos. Vamos orar. Agradecendo pela manhã, que Deus aplique essa mensagem em nosso coração. Senhor, nosso Deus, obrigado por estar com meus irmãos essa manhã. Deus, eu faço que o Senhor possa estar aumentando o nosso amor às pessoas, Deus, das diversas formas, ó Deus, que o Senhor pode nos usar, ó Deus, seja na igreja, seja fora, em variados ministérios, de variadas formas, que o Senhor use a cada um de nós, que possamos, assim como o apóstolo Paulo, ter o propósito de levar o amor de Deus a todos, que possamos amar as pessoas, mas que possamos manter a nossa fidelidade à palavra de Deus,
e aos princípios de Deus. Abençoe toda a nossa igreja, todos os líderes, como também cada membro e cada família, pois o Senhor quer usar a todos nós. Ó Pai, aumente o nosso amor a cada dia, Deus, que possamos sair daqui nessa semana, estar com o nosso coração quebrantado, Pai, na Tua presença, Jesus. Ó Pai, que possamos olhar as necessidades que estão em nossa volta, como a nossa igreja já tem feito, mas que possamos aumentar, Pai, a nossa visão, Deus, para as pessoas que estão ao nosso redor, Deus. Abençoe, Deus, a todos nós, ó Deus. Nos dê um domingo abençoado, e que a Tua palavra fique firme, Pai, em nosso coração. Levante suas mãos, vamos orar. Te agradecemos por essa manhã, Deus, que possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Eu peço que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, um bom domingo. Salva de palmas para Jesus. Vá com Deus. Canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.